Tudo bem? Tudo bem com você? Estamos começando uma série de estudos, porque eu acho muito interessante, porque muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e elas não discernem que a Bíblia não pode ser lida apenas como um livro comum, né? É um livro diferenciado, escrito há muito tempo e ao mesmo tempo é eterno. Então, ele tem que ser visto da seguinte forma: ele foi escrito no tempo passado, por uma época e especificamente para um grupo de pessoas, mas ao mesmo tempo ele serve para a humanidade inteira em todas as épocas, tá? Então, a gente vai começar tendo que conhecer principalmente, inicialmente, como que eles viviam na sua cultura, na sua época. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque muitas pessoas muitas vezes veem ou ouvem de fontes que não são primárias e deduzem as crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia de uma forma. Mas não é bem assim. A gente vai ver dentro da Palavra de Deus o fundamento para que você saiba o porquê nós acreditamos dessa forma. Falam que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não acredita no dom do Espírito Santo. Mas vejam bem, será que não acreditam nos dons do Espírito Santo ou porque tem um entendimento teologicamente diferente do que os outros grupos? A gente vai começar vendo um trecho da Palavra de Deus que começa o dom do Espírito, no livro de Atos, no capítulo 2. E nós vamos ver ali um dom específico, que é o dom de línguas, que traz muita controvérsia no meio evangélico. Então vamos entender primeiramente o que estava acontecendo naquela época do Pentecostes. Um pouquinho de história. O Pentecostes era um período de tempo de 50 dias que havia uma festa em Jerusalém após a Páscoa. Então, o que acontecia? As pessoas corriam para lá para festejar o Pentecostes. E todo aquele período de tempo que Jesus percorreu na terra, não havia muitos judeus espalhados pelo mundo na época dentro do povo de Israel. Então, essas pessoas que não fizeram parte do ministério de Cristo, eles iam para Jerusalém e eles eram oriundos de muitas tribos e tempos em que vinham depois do período dos exílios e muitos não retornavam. Então a gente pode ver que eles, naquela época, eles perderam a fluência no idioma aramaico, que era o idioma dos apóstolos que Jesus ele usava. Então vinham de diversos lugares e já não falavam mais com fluência nem compreendiam o aramaico. Naquele momento, eu gosto muito, como a Bíblia fala, chama esses judeus piedosos de várias partes do mundo, do planeta na época, eles iam para Jerusalém e agora Deus ele tinha a oportunidade de pegar aquele povo piedoso e que aquele povo ficasse conhecendo acerca do ministério de Jesus e retornassem às suas terras, já levando o conhecimento do ministério de Jesus. Mas agora, como aqueles homens que já não falavam aramaico iriam entender se só tinham apóstolos que eram pessoas simples que não tinham influência de outros idiomas? Somente um milagre, e esse milagre foi dado aos apóstolos para que eles pudessem pregar para aquelas pessoas que foram para Jerusalém para festejar o Pentecostes. Se você tem a sua Bíblia, ou mesmo quiser anotar depois, se você não puder ler agora, você pode anotar e ler o capítulo 2 inteirinho do livro de Atos, que é o pontapé inicial para o dom do Espírito. No capítulo 2 de Atos, começa assim de forma. Primeiro, Jesus havia pedido para que eles não saíssem de Jerusalém até que viesse o Espírito Santo.
Então começa assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Verso 3 do capítulo 2. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e possuiu uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Veja bem que o texto é bem claro. Passaram a falar em outras línguas, idiomas. Não falou língua desconhecida, língua estranha, língua de anjo, né? Falou em outras línguas, em outros idiomas, segundo o Espírito lhes concedesse. Então nem todos falavam a mesma língua e idioma. A cada língua apóstolo de cada um dos apóstolos, eles falavam diversas línguas diferentes, cada um segundo o texto diz, cada um segundo o Espírito concedeu. E aqui no verso 5 continua. Interessante que a Bíblia deixa bem claro, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. E ainda o texto deixa claro que esses homens vieram de várias nações debaixo dos céus. Quando, pois, fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles nem compreendiam o que os apóstolos estavam falando, porque os apóstolos passaram a falar nos idiomas deles. Estavam atônitos, estavam assustados e se admiravam, dizendo: vede, eles falando, vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Então eles estavam compreendendo. Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamistas, gentios, mesopotâmios, Judéia, Capadócia, Ponto. Ainda fala o nome de cada povo que estava ali. Da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que falavam latim e todos aqui que residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábicos, e falavam em árabe, tinha gente que falava em árabe ali também, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Veja só, não tinha ocasião mais oportuna para que Deus ele operasse tal milagre, a ponto de fazer os apóstolos a falar as línguas daqueles homens que foram do adorar em Jerusalém, para que aqueles homens pudessem retornar para suas terras conhecendo a verdade de Deus. Todos atônitos, perplexos, interpretavam uns aos outros. Que pode ser isto? Quando porém, outros zombando quem? Quem era da região ali, onde os apóstolos estavam, que falavam aramaico. Eles não entendiam o que os apóstolos estavam falando, então eles passaram a zombar deles, dizendo que eles estavam embriagados. Então, o apóstolo Pedro faz a sua defesa aqui, a partir do verso 14 até o final do capítulo, depois você pode ler. Então, todo o dom de língua que é falado no Testamento tem de ser falado à luz de Atos 2, que é idiomas. A gente tem muita dificuldade de entender isto, porque nós vivemos aqui, eu sou daqui do Brasil, né? E o Brasil é um país
continental muito grande. Então, estou em São Paulo, se eu viajo para o Rio de Janeiro, eu falo português. Se eu viajo para a Bahia, eu falo português. Se eu viajo para o Amazonas, eu falo português. Muito diferente do que a região da Israel, onde com poucos quilômetros você passa a fronteira de um país para outro, que as pessoas já falam línguas de outras línguas, outros idiomas, né? O dom de língua, ele foi dado por Deus por uma necessidade extrema, necessária de fato, que é levar a grandeza de Deus aos outros povos. O dom de língua, ele não é dado por Deus em uma região que você não precisa falar o idioma. Se você fala só em português, não tem porquê haver dom de língua naquela igreja, se não há necessidade de falar em outras línguas para outros povos, tá? Então é isso. Não vou parar por aqui, para que esse vídeo não fique muito longo. A gente vai pegar outros trechos da Bíblia que fala a respeito do dom de língua e vocês vão entender bem. Mas todo dom de língua, ele principalmente tem que ser estudado a partir do que aconteceu em Atos 2. Eu espero você no próximo vídeo.